crianças, tudo bem? Olha só, agora nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa, ok? Então agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 51 e nós vamos trabalhar hoje com o título Nasalização tio, M e N. Eu sou a professora Doré, ministrando aula de língua portuguesa para o segundo ano, aula do dia 4/5/2020, ok? Vamos lá. Então, diz assim, que o tio, sobre uma vogal, indica que tem o som nasal, que ela tem o som nasal. Isto é, o som sai pela boca e também pelo nariz. Lembra que a gente faz aqueles testes na sala? Quando eu vou falar uma palavra que tem o som nasal, eu aperto um pouquinho o nariz, né? Por exemplo, quando eu falo maçã, aí eu aperto meu nariz, ele sai o som fechado. Então, você vai na página 51, faça as suas tarefas com capricho. Quero ver o seu sucesso, beleza? Então, vamos lá, continuando. Então, aqui tem alguns exemplos que estão aí no livro de vocês. Acompanhe aí no livro, na página 51, diz assim, temos a palavra mata e a palavra manta. A vogal A, em destaque, que está aí ó, de vermelhinho, tem som diferente em cada uma das palavras. Nós temos mata, ele tem o som aberto. Manta tem o som fechado, né? Então, não é só a palavra com o acentozinho, com o tio, que tem o som fechado. Ele tem também, nós podemos usar o N e o M, que dá o som fechado, ok? Vamos lá. Também diz assim, aparar e amparar. O mesmo ocorre com essas palavras, o som aparar, som aberto, amparar, som fechado. Observa que quando você fala o aparar, você fala aberto. Quando você fala amparar, você fala para dentro, fechado, certo? Vamos lá. Então, agora eu quero que vocês me digam aqui qual dessas três palavras não tem o som fechado, o som nasal, tá? Vamos lá, vamos ler. Maçã, manta e mata. Qual das três não tem o som fechado? Quem respondeu mata está correto, ok? Vamos lá. Então, diz assim, na palavra manta, o som nasal da letra A é indicado pelo N. Leia essas palavras observando o som nasal da vogal destacada. Então, a vogal destacada, então, vamos lá. Temos canto, A, vento, E, ronco, O. Entenderam? Na palavra manta, o som nasal da letra A é indicado pela letra N. Leia essas palavras observando o som nasal da vogal destacada. Além de manta, nós temos essas palavras também, tá? Que estão aqui as vogais destacadas. O A, o E e o O. Canto, vento, ronco. Na palavra amparar, o som nasal da letra A é indicado pela letra M. Aí ele diz para você ler essas outras palavras observando o som nasal da vogal destacada. Nós temos aqui, ó, campo, empada, ombro. As vogais destacadas A, E e O, ok? Você entendeu? Lá nas atividades, primeiro, número 1, presta atenção, que diz assim, que elementos estão representados na imagem a seguir? Escreva essas palavras.
Você vai escrever o nomezinho de cada figura que está aí, tá? Na número 2, diz assim, leia a seguir as palavras a seguir. Aí nós temos mata e manta. Letra A, qual delas tem o som nasal? Qual dessas duas tem o som nasal? Aí você vai escrever o nome da palavrinha aí na linha. E qual dessas tem o som aberto? Aí você escreve na linhazinha, ok? Número 3 diz assim, o mesmo ocorre com as palavras a seguir. Observe as letras destacadas. Aparar e amparar. A letra destacada aí é a letra A e a letra... as duas letras A, do amparar e do aparar. Ele diz, qual dessas tem o som nasal? Aí você vai escrever o nome. E qual dessas não tem o som nasal? Tem o som aberto. Virou para a página 52. Aí também no seu livro vem explicando a palavra manta e a palavra amparar. Tá explicando aí, tá? Número 4 diz assim, leia as palavras a seguir e pinte a que não tem som nasal. Aí tem 5 palavrinhas, lâmpada, tambor, árvore, empate e samba. Qual dessas aí não tem o som nasal? Você vai pintar essa palavrinha, tá? E agora ele diz, complete cada grupo a seguir com a palavra adequada do quadro acima. Aí tem 5 quadros. E dentro desses quadros, tem algumas palavras. Você vai colocar a palavra, uma palavra que combine com o grupo que está aí. Aí nós temos jogo e apito. Qual das palavras que tem lá em cima combina com este jogo? Que encaixa aí nesse quadro. Temos piano, guitarra e tambor. Qual dessas palavras encaixa também nesse quadro dos instrumentos? Grama, planta. Qual da palavrinha lá entra nesse quadro aí? Combina com grama e com planta. Rock e forró. Qual desses ritmos combina com a palavrinha que está lá em cima no quadro? Você tem que prestar bastante atenção antes de responder, tá? Tomada e interruptor. O que combina com tomada e interruptor que está lá em cima a palavrinha? Então vamos lá. Agora, já dei um tempinho, vocês estão respondendo, vou passar a resposta para vocês, ok? Vamos lá. A número 1, você vai escrever o nome das imagens, que é maçã, pão, avião, mamão e coração, certo? Depois a número 2, na página 51, que ele diz que a resposta da letra A é manta, que tem o som nasal, mata, que tem o som que não tem som nasal, é aberto. E a atividade 3, que tem amparar e aparar. Amparar é o som nasal, aparar é o som aberto, certo? Vamos lá, na página 52, nós temos lá as respostas que combina com o jogo e apito é o empate. Combina com piano e guitarra é o tambor, faz parte da classe dos instrumentos. Grama, planta, combina com árvore. Rock, forró, samba. É um ritmo de dança. Tomada, interruptor, combina com lâmpada. Então, quem colocou todas essas respostas, parabéns para você, você acertou, ok? Então, eu deixo aí para vocês essa aula, espero que todos tenham entendido, tá? E uma boa aula para vocês, ok? Até mais! Olá, segundo ano, tudo bom com vocês?
Bom, eu sou a professora Gisneide, professora de História, iniciando aí mais uma aula de História, né? Hoje, 4/5/2020. Bom, antes de iniciar essa aula, eu quero que vocês aí preparem o lápis de cor de vocês, ok? Nós vamos utilizar aí o lápis de cor. Bom, o tema do nosso conteúdo hoje, né, é sobre para conviver bem. Nós falamos aí sobre os tipos de convivência, né, como nós devemos se comportar diante das pessoas para poder conviver bem. Nós devemos dizer obrigado, agradecer, certo? Bom, só que é somente no nosso meio que as pessoas convivem bem? Bom, acho que não. Vamos ver algumas pessoas, algumas comunidades nos quais as pessoas também têm muita convivência. Olha só, coloquei o conceito de convivência para vocês, né? Falei para vocês o que significa aí conviver com as pessoas, que é a ação de quê? De conviver, ou seja, no seu sentido lato, certo? Ter o quê? Um conceito relacionado de convivência, certo? Olha só, a gente vai fazer aí a correção das páginas 21 e 22, né? Falei para vocês aí que a questão das páginas 21 e 22, ela está relacionada ao conceito de como as pessoas tinham convivência antigamente e atualmente. Na primeira questão, ele está perguntando o seguinte: observe esta imagem que retrata um dos pontos de encontro das pessoas que viviam na cidade de Fortaleza em 1905. Olha só a imagem aí das pessoas que viviam, né, no período de 1905. Então, vocês observando essa imagem, né, observando essa imagem, como é que as pessoas elas estão se comportando, o que elas poderiam estar fazendo ali naquele meio. Ele está perguntando o seguinte: você vai marcar com um X, olha só, as respostas para cada questão. A letra A, essa imagem retrata as pessoas fazendo o quê? As pessoas de antigamente ou na atualidade? Bom, pela imagem a gente já sabe que é uma imagem antiga, né? Pelas roupas, pela também a questão da imagem não ser colorida, é uma imagem de antigamente. A letra B, a maioria das pessoas, né, da imagem, elas estão o quê? Reunidas em grupos ou sozinhas? Sabemos que tem bastante pessoas ali que elas estão o quê? Reunidas em grupos. O modo de vestir das pessoas retratadas na imagem são o quê? Semelhante ao dos nossos atuais? É a mesma vestimenta que nós utilizamos hoje ou é diferente ao dos dias atuais? É diferente dos dias atuais, não é verdade? E aí essa questão, a questão número 2, ele está pedindo, né, para você conversar, né, com os colegas e identificar o que as pessoas estão fazendo. Bom, obviamente você vai pensar aí somente, né? Eu coloquei aqui uma resposta que talvez possa ser clara para vocês também. Algumas estão sentadas, outras estão em pé, conversando, e ao fundo vemos pessoas o quê? Caminhando, né? Isso que nós podemos observar na imagem, certo? Bom, seguindo aí com o nosso conteúdo, né? Falei para vocês que as pessoas, os modos de conviver, não é estar somente ali na sala de aula ou reunido nas nossas famílias, está também na questão de como nós vamos nos posicionar diante das pessoas, ajudando as pessoas. Nós também podemos ser o quê? Ajudados, não é verdade? E aí, olha lá, lembra que eu falei no início da aula sobre os tipos de pessoas que também têm convivência? Uma dessas pessoas são os indígenas. Olha só, os povos indígenas também entendem que é importante conviver em grupo. Olha só,
eles sabem conviver em grupo. Vocês têm uma noção de como é essa convivência que eles têm? Eles caçam em grupo, eles se reúnem sempre em grupo para questões, né, do próprio local onde eles moram, e não é uma decisão que só um faz, não, são decisões em grupo, ou seja, eles se reúnem em grupo, também eles têm uma convivência, né? Eles conseguem ter uma convivência, não só os povos indígenas, mas outros grupos também, outras pessoas nas quais nós podemos observar que tem convivência. Olha só que legal. Bom, aí tem um texto para vocês que está lá na página 26, né? O texto vai falar assim: a terra não é de um dono só. Olha só esse texto, ele vai falar que a roça também não é de um dono só. Ninguém faz roça sozinho. Ninguém come as coisas da roça sozinho. Olha só, as coisas da roça a gente sempre divide com os parentes. Divide com quem está precisando. Cada povo divide de um jeito. A roça, a caça, né? No caso, a caça também não é de um dono só. Ou seja, o que ele está falando aí? Sobre as pessoas que vivem no campo, ou seja, na área rural, no sítio, na fazenda. São outro grupo de pessoas que também têm uma convivência com outras pessoas. Eles dividem a alimentação, né? Eles dividem o trabalho no campo, na lavoura, na terra, roçando ali, trabalhando. Sempre é um trabalho em grupo. Então, além dos indígenas, além, né, das pessoas nas escolas, dos alunos, de vocês em casa, as pessoas que também estão no sítio, no campo, na fazenda, também tem convivência, né? Preparando aí o lápis de cor, a gente vai fazer a atividade. Olha só, nessa atividade da página seguinte, ele vai perguntar o quê? De acordo com o texto sobre o modo de viver dos grupos indígenas, pinte com o lápis de cor verde as frases que são verdadeiras e com o lápis de cor vermelho as frases que não são verdadeiras. Antes de você passar o vídeo, dá um pause aí e faça essa atividade aí no livro de vocês, ok? A atividade também está lá na página 26, lá onde estava o textinho que eu passei para vocês. Então, dá um pause no vídeo, pega o lápis de cor e faça, ok? E aí, seguindo com as nossas respostas, vamos lá. Os indígenas vivem em casa sem se importar com os outros? Bom, isso aí sabemos que não é verdade. Eles se importam sim. Nós falamos disso aí, né? Que eles têm convivência. Os indígenas dividem a colheita e a caça? Sim, se eles têm convivência, eles dividem sim a colheita e a caça, né? Os indígenas dividem o trabalho? Com certeza eles dividem o trabalho, né? Então, olha só, aí está a resposta para vocês. Espero que vocês tenham acertado, ok? Na próxima aula, nós vamos falar aí sobre um assunto que vai nortear, que vai seguir nessa questão de convivência. Bom, eu vou ler esse textinho rapidamente para vocês. Na próxima aula de história, a gente vai seguir com esse conteúdo. Eu quero que vocês adivinhem que frase é essa. Vocês vão ter que adivinhar que frase é essa que está aí dentro desse texto, falando aí, ó. Muitos vão estar ao seu lado para sorrir, poucos para chorar e para falar a verdade, poucos vão permanecer. Amigo cobra, amigo reclama, amigo briga por querer o melhor. Amigo é aquele que abre os olhos, que lhe diz eu avisei e que acha algo engraçado em não precisar estar perto, ou seja, acha algo engraçado em meio às dificuldades.
Amigo não precisa estar perto 24 horas, basta estar presente no lado de dentro do coração. Não se ganha amigo, se faz amigo. Olha só que legal. Ter amigo é fácil, ser amigo é raro. Mas aí dentro dessa palavra aí, dessa poesia, tem uma frase que simboliza esse significado de amigo. Você consegue adivinhar que frase é essa? Vamos ver, hein? Na próxima aula eu vou trazer, né, o significado aí desse poema. Que frase é essa que está escondida atrás desse poema aí, né? Uma palavrinha muito gostosa, muito legal, que a gente vai falar na nossa próxima aula, ok? Então, como atividade para casa, vai ficar a página 23 e 24 do livro de História. Muito obrigado e boa aula! E aí galerinha, beleza? Quem fala aqui é o professor Thiago de Educação Física, mais uma vez. E aí, tudo bem? Estão se alimentando, bebendo bastante água, fazendo brincadeiras, fazendo as atividades da escola, legal? Então, a aula de hoje é novamente prática. Eu estou aqui só para dizer para vocês o que eu vou passar e a gente vai fazer a aula prática, tá? Hoje eu vou botar uma musiquinha para tocar aí no fundo e eu vou passar para vocês conhecer um pouco do nosso corpo, que é cabeça, ombro, joelho e pé, tá? Uma musiquinha que vocês vão gostar e eu vou estar passando para vocês, tá? Essa aula de hoje aí. Beleza, segundo ano? Valeu! Bob Zoom.